Fala pessoal, vocês estão bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Euski Vinícius. Meu nome é Victor Nunes e hoje a gente tá aqui para falar de história, né? Mas antes de qualquer coisa, eu queria que você deixasse o like, se inscrevesse aqui no canal, ativasse o sininho das notificações, que claro, tudo isso ajuda muito para que a gente continue trazendo mais vídeos, continue desenrolando muito mais para vocês aqui no YouTube e, é claro, um fortalecimento a mais aqui para o canal. Então, como vocês, eu imagino que vocês já tenham visto aí no título do vídeo, né? Hoje a gente está aqui para falar de um tema histórico que não se debate muito, que não se fala muito, e é por isso que eu gosto de contextualizar isso como uma curiosidade, um extra para conteúdos históricos, a história perdida, tá? A história perdida, a história esquecida, aquela história que ela desapareceu, aquela história que não entra nos maiores conteúdos, aquela história que não se fala porque ela simplesmente aparenta não existir ou que não existe uma comprovação histórica que ela exista. Então, como eu já dei um spoiler, né, mas agora indo para falar de fato o que é história perdida e como é que a história se perde, a gente tem um desenrolar das cores quando a gente menciona esse papel dessa parte exclusiva da história. Porque a história perdida, ela se relaciona com os itens, com os locais, com as pessoas, que elas não são testemunhadas, que elas não são benditas da história da humanidade, na história do local, na história de itens e muito mais. A gente vai testar um pouco mais para frente alguns exemplos, né? Mas e aí, outra dúvida surge ao decorrer mencionar isso, desses itens, desses locais, essas pessoas, que elas não são testemunhadas, não são benditas, não são faladas, não são exploradas, não são históricas, não tem uma história, não tem uma comprovação histórica e acaba se tornando meio perdida ao mencionar-se, mas não está em pauta de fato como um conteúdo histórico, como uma história que existiu e fica perdida, fica excluída, fica de lado. E aí, de fato, como é que a história se perde, né? Essas histórias de pessoas, locais, itens, novamente, seja o que for, isso acaba, muitas vezes, no decorrer de alguns eventos, acaba sendo deixado de lado. Só que, como é que ocorre isso, né? Que é, de fato, a dúvida, a pergunta que a gente mais toca, né? Quando fala disso. Sim, principalmente quando a gente fala de guerras e eventos mais estrondosos, que outras coisas, ao decorrer de, por exemplo, a gente tem uma linha da história da Primeira Guerra Mundial, e aí, de fato, um único eventozinho, um local, um item, uma pessoa, acaba sendo mencionado ali no decorrer, só que não existe nenhuma comprovação que aquilo existiu, porque a passagem daquela informação, ela não se deu de forma exata, de forma consagrada, e seja por um documento, as fontes históricas, que não passou por esse processo e que muita gente acabou esquecendo, acabou não sabendo muito do desenrolar das cores e que deixou de lado, excluiu e acabou virando mais uma parte da história perdida. Eu espero que tenha dado para já pegar esse conceito e daí que não necessariamente em guerras, mas que nesse processo da informação, de que se é deixado de lado, de que se esquece, seja porque é um evento, informação mínima, ou seja, porque está distante do maior evento que a Terra passa naquele momento ou naquele local, acaba sendo deixado de lado e ninguém tem sabedoria para contar, ou quando uma pessoa tem, não conta, ou quem tem, conta errado, conta com mentiras e não se sabe a verdade e não se tem comprovação daquilo, se existiu, se não existiu e como ocorreu, se de fato ocorreu, tá? Então eu espero que tenha deixado o conceito básico, bem entendido, até porque isso não se relaciona diretamente com a história, tá? É outro fator, é uma curiosidade, é uma mais que a gente está aqui para trazer no vídeo para hoje, conceito, ideias que são uma mais, são fora do comum e que muita gente também não sabe. Então bora lá, eu espero que tenha dado para vocês pegarem o naipe, a ideia do que é a história perdida e de como a história se perde no decorrer da própria história, tá? Então, aí a gente já vai de cara para um debate, que são os temas históricos perdidos, que são classificados em dois praticamente. Aqueles que passaram em maior parte perdidos,
por exemplo, o Titanic, que foi perdido em 1912 e achado em 1985, e outros que até agora estão perdidos desde quando existiu um relato de que existia, se perdeu e não se sabe da história de nada disso, beleza? Então, por que isso é um debate? Porque existem bastante coisas no que ainda está perdido, de que se não se sabe, se não se tem uma comprovação histórica que existiu e tudo mais. E aí, uns exemplos, né, que eu prometi citar, que eu trouxe até uma colinha aqui, né, para a gente poder falar melhor disso. Então, como alguns exemplos de itens ou locais históricos perdidos que ainda não se achou, a gente tem, por exemplo, a Arca de Noé, né, que levava um par de cada animal lá no navio bíblico, né, que foi perdido antes de Cristo, que até hoje não se tem uma comprovação histórica se existiu, e há debates de quem diga que existe e que não existe, mas que de fato ninguém nunca encontrou e nunca tirou foto ou mostrou para ninguém, e aí fica na dúvida, né? Mas isso é uma história perdida como um grande exemplo, que até hoje não se foi encontrado. A cidade antiga de Troia, que ela pode ter sido achada. Aí continuando, a gente tem outros exemplos, como a cidade antiga de Troia, a ilha de Atlântida, os diálogos de Aristóteles, o Santo Grau, que é o cálice bíblico, né? A Arca da Aliança, e tudo isso e muito mais, que são alguns exemplos de histórias perdidas, e que até existe um manual das 7 maravilhas perdidas, de que a humanidade perdeu e não achou, e de que de fato alguns historiadores, científicos e tudo mais, e muito mais estudiosos ainda tentam desenrolar essas ideias para ver se dá para achar alguma comprovação histórica de que existiu, ou que de fato encontrem, seja o que for, alguma peça, tudo mais, isso que se perdeu, beleza? Então bora lá. Dando continuidade, aí agora a gente vai falar de outra coisa bem importante, de que se a história ela se constrói com grandes informações, para a gente falar aqui, existem algumas fontes primárias da história que se relacionam à medida que documentos, principalmente, viram fontes de informações para a história ser descrita. Boa parte do que a gente já, inclusive, falou aqui no canal, de relacionado aos primeiros vestígios dos indígenas aqui no Brasil, a descoberta do Brasil, a conquista dos portugueses e tudo mais, grande parte desse processo foi transmitido à coroa graças a esses documentos em cartas, em relatos, em testemunhas dos navegadores que chegaram aqui no Brasil no ano de 1500, e a colonização, seus decorreios, outros eventos, também foram relatados de mesma forma, beleza? Então, as fontes históricas, elas aparentemente são baseadas em documentos. Só que nesses documentos existem outro registro, outra marca bem importante dentro do próprio documento, que é o que? A escrita humana, ela foi a primeira forma de se transmitir informações em que o tempo ele fosse mais duradouro, além do que palavras e pensamentos. Apesar de ainda se falar muito de testemunhas, os navegadores, mas que, claro, testemunha não deixa de ser importante, mas que a escrita nesses documentos foi muito mais importante do que qualquer relato. Só que aí entra outra curiosidade histórica dentro em cima da escrita. Por quê? O que é que eu quero dizer com isso? A história perdida, ela é aquela que não passa pelo processo de construção das informações, não é transmitida e tudo mais. E algumas vezes é relatada com mentiras, não se fala de forma certa e meio que acaba passando de uma maneira não tão ampla como deveria. E aí, de fato, o que se comprova dentro da história, os relatos históricos e tudo que é de fato verdade, que a humanidade já sabe sobre ela mesma. Só que aí entra um problema. Ela não é só como essa, como a que não foi relatada de nenhuma maneira e não passou de seja qualquer forma por isso. E aí que antes da escrita a gente encontra um pequeno problema. A escrita, ela é algo que foi relatado, principalmente a construção, as primeiras escritas, em 3500 a.C. Só que isso seria mais ou menos há 6.000 anos atrás. Aí vocês lembrem que os primeiros fósseis da humanidade foram 200.000 anos atrás. Então, de 200.000, trazendo agora para a matemática, 200.000 anos
para 6.000 seria mais ou menos 97 para 3%. Ou seja, 3% da humanidade foi relatado. 97%, que é um número muito maior em relação à história do que a gente não foi relatado pela escrita. Então a escrita, ela é uma das principais fontes históricas primárias e que são importantes até os dias de hoje através dos documentos oficiais, mas que de fato, no maior tempo da história humana, o próprio humano não conseguiu relatar a sua história, não conseguiu descrevê-la, construí-la, e essa é a maior parte, 97%. A gente não consegue absorver com tantos detalhes, somente através dos fósseis e outros relatos, e que de fato comprovam que a humanidade existia, mas que a gente não sabe da maior parte da história do passado. Então a antiguidade, ela é relatada tão recentemente no Império Romano, na antiguidade antes de Cristo, com tantos poucos detalhes já, mas que antes disso ainda, a escrita que não existia, não conseguiu relatar praticamente nada do que se passou naquele tempo, e hoje a gente não tem tanta noção. Mas que as fontes primárias, a escrita, através dos documentos oficiais, é uma das principais dela, que a gente não pode deixar de citar nas fontes históricas, principalmente as primárias, para falar dela. Né? E hoje a gente tem monumentos históricos, temos museus, datas comemorativas, relatos que são mais recentes, principalmente de partes de família em família, hoje a gente consegue até ter mais informações, mais detalhes. E os relatos, apesar de se perderem com o tempo, de geração em geração, não são tão transmitíveis, né? A níveis de cidades, estados e da humanidade em nível global, que não se sabe muito desses relatos, porque eles acabam sendo apagados, deixados de lado, não estão mencionados ao nível da população, seja local, estadual, municipal e tudo mais, como eu já mencionei, mas que de fato a gente toca em um ponto muito importante relacionado à memória histórica. Qual a importância dela? Gente, se existem monumentos, museus, datas comemorativas, como os grandes exemplos, né, que eu falo aqui para vocês, se existe tudo isso, como em especial e tudo mais, os arredores de homenagens, é claro que a importância histórica, principalmente da memória, ela não é algo tão apagado e que não deveria ser em nenhuma circunstância. Aí entra o motivo, o porquê disso. Aí é nesse momento que eu gosto de dividir em dois a importância. A importância dos aspectos positivos e a importância para os aspectos negativos da história. Que seja, principalmente do lado positivo, que a gente encontra com mais detalhes. Relacionado à educação da nossa identidade e nossa cultura, da nossa história, a gente deva saber por obrigação, por ser parte do processo da formação de quem nós somos hoje. E isso deve ser deixado bem claro desde quando nós somos ainda estudantes, ao decorrer da vida, contemos a outras pessoas e que a informação e a memória nunca se percam. E assim, do lado negativo, que a gente encontre muita coisa que a humanidade também faz errado, que deve se deixar de fazer através da memória. A gente tem que sempre relembrar que muitos atos e muitos feitos que a humanidade passou e fez ao decorrer da história não devem, por nenhuma ocasião ou circunstância, serem repetidos nos dias de hoje, para que a gente não possa voltar a ver atrocidades e várias coisas que são desumanas nos dias de hoje. E além de vários outros fatores que a gente ainda pode assegurar, a nostalgia, contar a história, é muito bom. Todos devemos sempre memorizar, relembrar, é algo muito bom para o ser humano, desde relacionado ao nosso bem-estar, como também formular quem nós somos. Então, é tudo uma conexão. A história faz parte de, que é uma ciência, né, que deve se contar sempre de pessoa para pessoa e com muitos aspectos, sejam positivos e negativos, mas que no vídeo de hoje, em especial, para aquela história que foi perdida, para aquela história que foi esquecida, que foi deixada de lado, que fica uma curiosidade, fica uma a mais. E no vídeo de hoje, eu pensei em mencionar e trouxe um vídeo para vocês, trazendo e explicando um pouco a mais desse conteúdo, que não é tão mencionado desde a sala de aula, seja em casa ou em qualquer lugar onde nós falamos de história, mas que deve sim trazer-se um conceito, trazer-se exemplos, porque tudo isso faz parte da história.
E os humanos é um conjunto, né? E que conjunto? 8 bilhões de pessoas praticamente no ano 2024 e ainda há de avançar muito mais, de que de certa forma deixe tudo que foi esquecido e tudo que foi lembrado faz parte de quem nós somos. Então a história esquecida também faz parte da história, por também carregar esse outro nome de história, e assim como a gente também pode falar, pode relembrar e às vezes até trazer em formas de lendas e de contos e tudo mais, para seja desde crianças até para trazer pesadelo até para os adultos, né? Então de forma bem dinâmica, de forma bem engraçada, de forma bem legal, eu quero concluir o vídeo de hoje. Um forte abraço para vocês. Eu quero concluir o vídeo de hoje, então queria pedir novamente para vocês deixarem seu like, se inscrevessem no canal, ativem as notificações, deixar seu comentário, até se tiver com dúvida. Eu também vou estar à disposição de vocês aí nos comentários para responder seja o que for relacionado à história perdida, que é o tema do vídeo de hoje. Então, um forte abraço e até a próxima.